Olá, bem-vindos a mais um Essencial Pod, mais um episódio do nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui de volta, gravando mais um episódio. Hoje com um assunto muito importante, muito legal, muito interessante para nós. A gente vai falar sobre liderança, principalmente liderança feminina. E temos uma convidada muito especial. Estamos muito felizes por você estar aqui. A gente vai pedir para ela se apresentar. É a Márcia. Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? A gente está bem feliz por ter você aqui. Eu que agradeço, Bel, Shirley, né, pelo convite. Me apresentar, né, pro pessoal. Meu nome é Márcia Zaki. Como a gente vai falar de liderança feminina, já atuo com liderança há mais de 25 anos. Atualmente, eu sou mentora de líderes, tenho processos de coaching, de mentoria e desenvolvimento para liderança. A jornada é grande, né? 25 anos já é um tempo grande. Você falou de 25 anos, né? Como na liderança, mas como que é isso, né? Sua jornada. Você não tem só 25 anos de jornada, que eu sei. E não estou te chamando de velha, tá? Não é só 25, é 25 anos de liderança, né? Exatamente. 25 anos de liderança é uma jornada muito grande, né? Sim. Mas como que foi isso? Você sempre se imaginou como líder? Você sempre quis um cargo de liderança? Ou a sua forma, né, foi te levando para esse universo aí de liderança? Olha, eu acho que eu já estava direcionada de fato, né? Porque olhando lá desde a minha infância, eu tive uma pessoa que foi minha musa inspiradora, que era minha mãe, né? Minha mãe também sempre com papel de liderança. E minha mãe era diretora de escola. Então, quando nas férias eu ia com ela para a escola, eu via ela conduzindo, né, as reuniões com os professores, às vezes, né, falando com os alunos. E eu olhava assim para ela e falava assim, um dia eu quero ser que nem minha mãe. Mas eu não tinha aptidão para a área da educação. E também, olhando toda a questão da infância, é sempre eu que conduzia, né? Sempre eu que tinha as ideias. Você que mandava? Eu mandava. Eu até era um pouco autoritária. Meu irmão era mais velho, mas eu que mandava. Então, eu acho que era uma coisa que já estava em mim. E aí foi acontecendo realmente naturalmente, né? Mas teve aí essa questão, né, da convivência com a minha mãe, da vivência com ela e de gerar essa vontade em mim. E aí, na carreira, na vida profissional, as coisas foram acontecendo. Foi me chamando. Tinha duas áreas que eu gostava muito, de treinamento, né, porque eu gosto de trabalhar com desenvolvimento, né, das pessoas, e a área da liderança. Mas eu acabei me despontando mais para a área da liderança. E aí eu segui minha trajetória. Então... E teve uma forma de você virar líder ou alguém te convidou, você almejou algum cargo? Como que foi isso? Olha, Shirley, eu sempre almejei, né? Eu não trabalhei em muitas empresas, principalmente no começo da minha carreira. Eu comecei no Itaú, né? Enfim, e comecei lá, né? Dos primeiros cargos. E eu já tinha essa vontade de ser líder, né? Então, eu buscava. E como que eu buscava isso? Eu entendia que eu precisava sempre fazer um bom trabalho. Então, toda a minha carreira, eu sempre quis fazer um bom trabalho. E não me comparando com os outros, comparando Sim. comigo mesma. Então, eu sempre falo, poxa, eu posso melhorar em quê aqui? Para que eu possa me destacar, para que eu possa ser vista e para que eu possa ter a oportunidade. No Itaú, eu não consegui chegar onde queria, porque eu também tenho uma veia empreendedora. E chegou um momento que eu quis empreender. E aí, eu acabei indo, né, para sair do Itaú e fui empreender. Mas eu tive a oportunidade depois numa outra empresa, que foi a empresa que eu trabalhei maior quantidade de anos da minha vida até hoje. Pode falar, né? Pode, que é a Credicar. Eu costumo dizer que a Credicar foi onde eu me formei mesmo como líder. Que foi uma excelente escola, né? Foi. Digamos aqui, porque Foi, eu também trabalhei lá. Você sabe muito bem, né? Credicar. E lá eu sempre também já começava a me despontar, né? Por exemplo... representante do time, né, as questões que as pessoas ficavam conversando que incomodavam, eu levava para a líder, né, para a supervisora na época, e eu busquei. Mas eu tive um sério problema, que eu quase desisti da liderança. Posso contar? Pode, Tá. Pode. A gente adora essas fofocas. A fofoca que É a a gente fofoca gosta. que interessa. Teve alguns marcos na minha trajetória de liderança.
enfim, né, na carreira de operadora de atendimento ou consultora de atendimento, como dizem hoje, eu cheguei no ponto máximo e o ponto máximo eu trabalhava como monitora, como instrutora de treinamento e fazia substituição de supervisores em momento de férias ou de ausência. E aí foi aflorando mais ainda a vontade de ser líder, né? Mas aí tem um ponto, né? Você falou assim, na sala de treinamento. Na sala de treinamento, você é a líder, né? Mas eu não tinha muito essa visibilidade. Lá eu me via muito como instrutora, mas de fato a gente lidera. Até porque na entrada dos colaboradores novos, nós éramos a referência sim. Né, de liderança naquele momento. Então a gente já desempenhava a liderança lá. Mas eu queria ser supervisora, eu queria ir para o cargo de supervisão. E fiz vários processos seletivos. Vários? Vários. Quantos? No Lembra? total, 6. Lembro, porque foi muito marcante. No total, 6. Sempre quando chegava na entrevista final, eu não passava. E foram por N situações. Na última que eu não passei, eu fiquei extremamente chateada. Extremamente chateada. Porque eu comecei a pensar, falei, poxa, será que eu não tenho a competência para poder assumir um cargo de gestor, de supervisão? E aí, eu, na época, encontrei um supervisor que era um querido, vou falar o nome dele também, que ele é um querido, Fonseca. Ah, ele merece. Ele tem merece, fala o nome dele. Fonseca, assiste a gente, né? Assiste a gente, Fonseca. E ele falou uma coisa para mim que mexeu comigo, né? Claro, voltei, comecei a chorar. Falei, poxa, 6 vezes já e não consigo, né? Acho que eu não tenho, né? Porque eu não fui a única que passei por isso. Algumas pessoas acabaram até saindo da empresa depois que não passaram nesse processo especificamente. E ele falou, Márcia, você tem 2 caminhos, né? Ou você realmente fica aí mergulhada na sua frustração e na sua dor, ou você muda o foco, porque você vai ser muito observada a partir de agora. E lá caiu a ficha. Eu falei, não é só o que eu fiz, é tudo, né? Tudo soma. E aí a ficha caiu e eu falei, pô, o que eu posso fazer para mudar um pouco o meu foco? Porque você ficar reclamando ali, não dá. Para a sua imagem não vai ser legal, né? Também. Não é legal, porque fica só murmurando, né? E a gente tem que entender, e isso eu aprendi durante todos esses anos, que é um processo. E que a gente precisa aproveitar o processo, a gente precisa aproveitar a caminhada, né? E dessa caminhada, tirar tudo que a gente aprende de bacana, tudo que a gente tem de insight para a gente poder melhorar, né? Eu sempre busquei muito a minha melhoria contínua. E aí, nessa época, o que eu resolvi fazer? Faz tempo, acho que as pessoas vão começar até a entender quantos anos eu tenho com o que eu vou falar agora. Existia o Show do Milhão no Silvio Santos. Faz tempo, faz tempo. O pessoal de agora nem deve saber o que é isso. E existia o joguinho do Silvio Santos, né, do Show do Milhão. Aí eu falei, bom, eu já era da área de treinamento também, a gente precisa pensar em alguma coisa para poder reciclar os procedimentos e para poder melhorar a qualidade da galera, né, no atendimento e fazer com que eles realmente olhem os processos e tudo mais. Então, eu resolvi criar um Show do Milhão. E foi muito bacana porque eu envolvi toda a turma de treinamento da época, a gente revisou todos os processos, todos os procedimentos, e tinha um colaborador que imitava, também vou citar o nome, o Jorge, que imitava o Silvio Santos, né? Era perfeito. Então, a gente fez a primeira edição, ele vestido de Silvio Santos, o microfone, né? Como eu falei, houve todo o envolvimento do pessoal da área de treinamento para revisão dos processos, e eu, com o joguinho do Show do Milhão, eu simulei, né, o mesmo efeito no PowerPoint. Naquela época, ela já percebeu que a gamificação já é importante para o aprendizado. Você já estava lá na frente. Ligada. Usou a gamificação e foi um sucesso. Foi muito bacana. Tanto que a gente acabou tendo 3 edições do Show do Milhão. E era o Show do Milhão mesmo que a gente intitulou. E eu desfoquei da questão da liderança. Só que todo esse envolvimento, né, que eu fiz com a gamificação, com a criação, né, desse projeto... e, obviamente, como eu trabalho, continuei substituindo supervisores nos momentos que precisava, eu fui reconhecida, né? E eu acabei sendo promovida para líder por meritocracia. Que coisa boa, né? Chega a dar um arrepio, nossa, sabia? Assim, é uma coisa que me marcou muito, né? Tem 2 pontos que me marcaram muito. Esse, que foi quando eu fui para supervisão, e quando eu fui para coordenação. Mas aí depois eu te conto que foi um outro foi uma outra situação aí, né? E foi outro momento. Mas uma coisa interessante, né, que você estava falando sobre que você sempre foi uma pessoa
líder, né, de certa forma, na sua casa, eu percebo que a liderança é uma coisa um pouco inata mesmo, né? Algumas pessoas... É possível aprender, né, a liderar, mas algumas pessoas, elas têm essa característica desde sempre de ser líder, né? É líder dos amiguinhos na escola, é líder nas brincadeiras, é líder na... Representante de Representante de sala. sala. A pessoa, ela, de certa forma, mesmo num grupo, em qualquer grupo que ela esteja, vamos fazer uma festa, vai ser a pessoa que vai organizar. Então, essas características, elas já estão, né? Você sente que isso é assim mesmo, que a pessoa, ela nasce um pouco com essas características? Ou você acredita que é através de muito esforço que a pessoa consegue... Eu vejo nos dois aspectos. Eu acho que algumas pessoas já nascem com algumas habilidades para isso. E como eu falei, minha mãe era líder e muita coisa que eu fiz durante minha vida, seja na vida profissional ou na vida pessoal, que também destaca essa liderança na vida pessoal, eu me vejo muito parecida com a minha mãe, né? Minha mãe era uma agente realmente ela era o centro das festas da família, ela era o centro das festas lá do bairro que a gente, né, da rua que a gente morava. E quando ela se foi, fez muita falta. A gente percebeu que isso... Na verdade, a minha mãe se foi, acabou. E eu também tenho muito disso. Sempre gostei muito de receber pessoas em casa e tudo mais. Então, eu acho que tem, sim, as pessoas que já nascem com algumas habilidades e algumas aptidões para liderança. Mas isso também é completamente possível de se desenvolver, né? Porque são habilidades, são competências. Então, portanto, passíveis de desenvolvimento. Então, se tem pessoas que têm esse desejo, mas que por algum motivo acham que não têm condições, que não têm características, tira isso da cabeça. É crença limitante. Você falou que você já era líder, né? Mas por que você queria ser líder dentro da empresa que você trabalhava? Porque, assim, talvez naquele momento você falou assim, eu não percebia que dentro de uma sala de treinamento eu já era uma líder, né? Eu era o exemplo dentro da sala de treinamento. Mas o que levava você a falar assim, eu quero essa posição de líder? Que não era só o reconhecimento, né? Não. No meu caso, acho que tinha uma coisa muito relacionada à minha mãe. E como eu conheci minha mãe como diretora de escola, eu acredito que eu associei a questão da diretora de escola com a supervisão, com a coordenação. E não era por conta da autoridade, não era isso que me chamava a atenção. Nunca foi isso Porque que me chamou algumas a pessoas atenção. a gente sabe que é isso, né? Não. Falar, eu posso mandar, eu posso desmandar. E assim, eu vejo que o seu caso não era esse. Não, nunca foi. Porque minha mãe sempre foi realmente um ponto muito de inspiração para mim. E minha mãe, nessa posição de líder, ela era uma pessoa que fazia bem para muitas pessoas. E, obviamente, né, eu queria ser igual a ela. Eu queria poder também proporcionar e fazer o bem para muitas pessoas. Tanto que eu fui uma pessoa que, mesmo sem saber entender de gestão humanizada, né, dos conceitos e tipos de liderança, eu já tinha a intenção e o querer de desenvolver as pessoas para que elas pudessem também crescer profissionalmente. Então, o meu grande ponto dentro da minha liderança sempre foi desenvolver as pessoas para que elas pudessem. Então, tudo que eu aprendi, eu compartilhava. Eu nunca fui uma líder egoísta, muito pelo contrário. Então, o ponto que me chamava a atenção era esse. Eu queria poder ajudar as pessoas e eu entendia que o líder tinha essa capacidade. E gozado que eu achava que o líder tinha maior capacidade do que na área de treinamento. Hoje eu já penso diferente. Então, assim, é até engraçado, né, isso. Alguns anos atrás, 5 anos atrás, não tinha essa visão que quem estava na sala de treinamento realmente estava ali sendo exemplo, né, para muitas vezes aquele jovem, né, que nunca trabalhou. E você achando que somente na posição de supervisor ou de coordenador que você ia desempenhar mesmo o papel de liderança. Mas você já estava desempenhando Já desempenhava. lá atrás. E aí a gente está falando, né, de liderança feminina. Lógico, a gente vai trazer aqui o ponto, por ser mulher, em algum momento, para chegar aí na primeira posição de liderança, você acha que teve um impacto por ser mulher? Você perdeu a vaga para outros homens? Como que é isso? Olha, Shirley, na época, eu não tinha essa percepção. Até porque eu nunca fui muito de entender não de entender, mas eu nunca fui muito de acreditar nessa diferença entre homens e mulheres. Mas hoje, depois de tanto tempo, sim, né? Eu percebo que
tinha uma questão. Eu já era mãe na época. Eu já tinha, na época, acho que 2 ou 3 filhos, se eu não me engano. E a gente sabe que mãe tem esses papéis, né? A líder e o papel da mãe e o quanto que isso em algum momento pode implicar. Então, sim, tive dificuldade por conta do papel de ser mãe, por conta de ser mulher. É tanto que a minha carreira, ela não é uma carreira que começou cedo, né? Minha carreira é uma carreira que começou tarde. Eu digo que eu fui 20 anos mãe de crianças pequenas, porque os meus filhos têm uma distância, não foi carreirinha, né? Então, da primeira filha até a última chegar numa idade que a gente pode falar, não, agora ela caminha sossegada, foram 20 anos. E nesses 20 anos, eu tive alguns momentos de parada mesmo. Sair Sim. do corporativo por uma necessidade de olhar mais os meus filhos naquele momento. E isso retardou aonde eu possivelmente queria chegar. Exato. Então, e não só naquela época, eu acho que hoje ainda tem um pouco de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas preconceito por conta das pessoas serem mulheres. Não por competência, porque eu acho que as mulheres provam sua competência, Sim. né? Como a gente fala, né? A mulher chupa manga, assovia, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo. Faz várias coisas ao mesmo tempo. E isso não é querendo colocar o homem em segundo plano, de forma alguma. Eu acho que todos têm possibilidade de demonstrarem suas competências. Mas a mulher já é uma história antiga, né, gente? A mulher já vem sofrendo aí há muitos anos. Eu acho que melhorou muito. Melhorou muito, na verdade. Acho que a mulher hoje conquistou um espaço muito bacana. E a gente vê até em pesquisas, né? O quanto as mulheres trazem resultados. Você falou de preconceito, né? Então, é bem ruim a gente falar de preconceito, mas às vezes não está tão explícito, né? Mas de uma forma velada acontece sim. Hoje, a gente sabe que ainda acontece de uma mulher no mesmo cargo de um homem ainda tem um salário menor. Exatamente. E não é pela capacidade, porque senão, se fosse pela capacidade, também nem estaria naquele cargo, Exatamente. né? Mas existe, sim. A gente não gosta de falar, mas é uma realidade. É uma realidade e a gente tem que falar, né, Stirley? Porque, como eu acabei de falar, a mulher ela já conquistou bastante o espaço dela, né, no mercado de trabalho. E eu admiro, assim, eu tenho mulheres super inspiradoras, né? Tanto colegas próximas, você é uma, né? Obrigada. Como pessoas, personalidades que a gente vê. Mas isso a gente vê que ainda existe. Existe, é forte. Existe. E não só com a mulher, mas isso conversa para um outro momento, né? A gente, a Bel e eu aqui, a gente acho que tem um privilégio, né? De ver na empresa que a gente atua, né? No momento... a liderança feminina ela está bem acima, né? A gente tem mais mulheres na liderança a homens, inclusive em cargos mais elevados, cargos de gerência, de superintendência, na diretoria. Não é uma realidade que a gente enxerga aí no mercado e a gente vê que não existe a questão ainda salarial, né? Que é diferente. Os homens ganham mais que as mulheres que estão lá tem um salário inferior. Isso, para a gente, principalmente a gente que defende isso, é muito gratificante. Mas nem todas as empresas, né, ainda estão assim. Ainda tem essa segregação, né? Tem. E eu só queria, antes de você falar, também agregar assim, com algo que eu penso a respeito disso, que uma questão complexa de ser resolvida, né? Porque entram coisas que não são só... são muito estruturais, né? São coisas muito antigas. E são coisas muito instintivas até. Então, o homem, ele tem um tamanho maior que a mulher. Ele tem uma voz mais grossa que a mulher. Ele tem uma postura mais... eu não vou dizer agressiva, mas uma postura mais, de certa forma, incisiva do que a mulher. E quando a gente se relaciona, né, no trabalho com homens, para uma mulher é um pouco intimidador. Eu não estou dizendo que isso é tão consciente às vezes, né? Às vezes está muito assim, está muito no inconsciente. Eu estou viajando aqui, mas eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Tô entendendo. Então, às vezes você está numa conversa, numa sala com homens, né, mulheres e homens ali. E se o homem, né, cresce um pouco, a gente fica um pouco intimidada. Por mais que a gente seja forte, tenha opinião, fale, a gente tem uma certa sensibilidade.
né? Então, o que eu queria trazer é isso, é que, assim, a gente, lógico que até, às vezes, os homens nem fazem isso de propósito. Não, porque é da ou naturalidade ou deles, não, ou muitas vezes, sim, né? a gente nunca sabe. Porque às vezes sim, mas às vezes não. Porque às vezes é natural, como você falou. Mas é um fato. E, então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando para entender também essa dinâmica. Os homens entenderem que eles têm esse papel e como eles vão tratar, como eles vão agir. As mulheres também, como a gente vai agir nessa troca, para que isso não fique pior, né? Que a gente não regrida nesse avanço que a gente já teve. Eu acho que tem alguns lados aí, né, da sua fala. Tem homens que realmente é do instinto dele, né? Sim. Tem homens que eu acredito que se aproveita muito disso. Com certeza. E nós, como mulheres, líderes, né? Você, a Márcia, eu... principalmente, assim, eu posso falar por mim, eu sei também que a Márcia também já passou por isso. Em muitos momentos, por conta disso, a gente precisa o quê? Se impor como homem. E é muito ruim você falar assim, eu tive que me portar como um homem. Não sei se você já teve esse sentimento, né? Já. Mas é muito ruim, às vezes, numa reunião, homens, né, com seu tamanho, com a sua voz grossa, usando palavras de baixo calão. Quantas vezes eu não... Mesmo fora da minha realidade, eu tive que usar palavras de baixo calão como um homem para ser ouvida. E aí eu queria ouvir de você, Má, se isso já aconteceu com você. Já aconteceu. E, inclusive, não foi nem com pares. Teve um episódio com um colaborador que eu tive. Ele era... Esse não enfim. precisa falar o nome, tá? Não vou falar. Não vou. Esse eu não vou Vamos falar. poupar. Mas todas as tentativas que eu fiz, né, pelas estratégias que eu já utilizava como líder, não funcionavam. Ele não respeitava, né? E ele enfrentava mesmo. Até que um dia eu falei assim, bom, se não está indo do jeito que eu gosto, então eu vou ter que me vestir de homem. Bati a mão na mesa, gritei aquele palavrão, né? Bem forte. E aí ele arregalou o olho. Mas foi muito ruim, porque saiu totalmente do que a Márcia é. E a gente fica com um sentimento ruim até depois. Parece que cada vez que aquilo... Você vai se lembrando daquilo, vai gerando um acho desconforto. que na minha carreira, essa situação especificamente foi a pior que eu tive. Né? Que eu falei, poxa vida, né? Chegar nesse ponto não teria necessidade. Mas aí vem tudo que a gente está falando, né? Alguns homens que realmente colocam a sua posição masculina como uma posição de quem é você? Né, para falar comigo. E tem até aquela, né? Eu não aceito ser mandado, né? Porque assim, eu não vou receber ordem de uma mulher e às vezes aconteceu de ser mais jovem do que a pessoa e você liderar aquela pessoa, a pessoa não aceitar. E é bem difícil mesmo para a gente, né? Eu acho que nós, né, nessa era aqui, né, mais atual, a gente consegue até perceber coisas que a gente passou de forma velada, que a gente fala assim, eu não percebi. No fundo, a gente percebeu, sabia que aquilo não era normal, né? Mas era, como a Bel colocou, é algo da sociedade, da cultura, a gente acabava aceitando. Hoje, não mais, né? Não mais. A gente, lógico, a gente não quer ir bater na mesa, não quer usar a palavra de baixo calão, mas a gente também não quer se calar, né? Sim, quer ser respeitada da maneira que a gente é, como você falou. Respeitada, ouvida. Exatamente. Né? Eu tive momentos que, assim, coisas que eu percebia já no âmbito de pares. As ideias que as mulheres lá levam, normalmente, não são consideradas. Não sei se vocês já passaram por isso. Sim. Não só por par, como por gestor. Sim. E aí, de repente, vem, né, um homem da mesma ideia que você deu. Poxa, que ideia bacana. Revolucionária. E aí você olha assim... 10 minutos atrás, você estava falando a mesma coisa, né? Mas o que eu falei, né? Então, eu acho que é muito importante, né? Tanto homens como mulheres, porque a gente sabe que não são todos, não dá para a gente generalizar. Não. Entender mesmo, porque a gente está num momento de muita transformação, né? A era aí da inteligência artificial vai ter que... Exige, na verdade, uma remodelação no formato de gestão. E o formato de gestão que está vindo mais à tona é o formato da gestão humanizada. E que a gente sabe que a mulher tem mais facilidade, enfim, por ser um ser mais sensível, né? E outras características. Aí chegou num ponto que a gente queria falar. A pergunta que a gente
a próxima. É algo que é da nossa cabeça ou existe um estilo de liderança feminina mesmo? Eu acredito que existe um jeito de liderança feminina. Então fala mais, pode contar mais. Fala mais. Até por conta das nossas características, né? Nós somos mães, então a gente, desde que... eu acho que quando a gente se torna mãe, e não só mãe, acho que mulheres que não se tornaram mãe também tem isso, porque eu acredito muito no feminino, né? Tem a questão do feminino e do masculino, e todos nós temos, mas o feminino da mulher, obviamente, ele é mais intenso. Então, toda essa questão e visão da mulher, ela trata uma liderança de forma diferente, né? A mulher, eu entendo que a gente acaba tendo uma liderança mais humanizada exatamente por isso, né? Quantos e quantos colaboradores às vezes me chamavam de mãe? E ser mãe não significa que você passa a mão na cabeça. Pelo menos eu não passava, né? Os meus filhos passavam... Não, a gente passavam numa saia justíssima comigo. Então, eu acho que todas essas habilidades, características que a gente tem, que são natas nossas, elas têm realmente um diferencial na questão da nossa gestão. A gente puxa a orelha diferente, né? A gente sempre tenta compreender, não estou falando que homens não compreendem, mas a nossa visão... ela é, acho que, mais sistemática, mais holística, enfim, não sei nem qual palavra utilizar aqui. Mas a gente vê um todo, a gente não vê só aquele fato, né? Você estava falando, voltando um pouco antes na sua fala, sobre um dos motivos que fizeram você querer ser líder, né, que te motivaram a isso, foi poder realmente desenvolver outras pessoas. E eu acredito de verdade que isso é uma característica muito feminina, né? Até entra nessa parte maternal mesmo, né? Da gente querer realmente ver o crescimento das outras pessoas, né? E ajudar, e ensinar. Então, essa característica, assim, de ajudar no desenvolvimento de outra pessoa, eu acho que é uma característica muito feminina. E que um líder, né? Ou uma líder, no caso, é essencial que tenha, né? Porque é isso que o líder faz, além de levar o time, é desenvolver aquelas pessoas para que elas cresçam também. Então, eu acredito pessoalmente que isso é uma característica que você já trouxe aqui antes, né? Do seu desejo, muito feminina numa liderança, né? E eu concordo muito com você, Bel, porque a mãe, né? O que ela faz? Ela orienta, ela ensina, e ela tem acolhe. Ela acolhe, que é um ponto importante. Corrige. Exatamente, porque não é, né? A mãe não, assim, pelo menos eu não passava a mão na cabeça. Eu até brincava com eles. Ainda assim, não passa, não, né? Ai, porque, assim, você tem filhos grandes, mas continua sendo mãe, assim, eu mesmo que brincava sai com de casa, eles. né? Vocês são culpados até que vocês me provem o contrário. Mas voltando aqui, a mãe, ela tem essa preocupação, ela quer ver o filho crescer, ela quer ver o filho ser uma pessoa bacana no mundo, né, ter sucesso. E a mesma coisa nas líderes femininas, eu vejo muito isso, né? Eu tenho colaboradores que chegaram a cargos superiores ao meu. Olho com o quê? Com gratidão, com satisfação. Poxa, eu participei disso, nem que tenha sido um pedacinho. Eu sempre falei que não era o dinheiro que me movia, nunca foi mesmo, né? O quanto que eu ia ganhar, nada disso, né? Subindo de cargo. Era a quantidade de pessoas que eu iria impactar e que eu, de fato, ia contribuir para gerar uma transformação na vida daquela pessoa. Hoje você tem dimensão de quantas pessoas você impactou? Olha, Shirley... Não, porque já passou muita gente por mim. Mas eu acredito que muitas... Não, foi assim... Muitas, foram muitas. Porque é uma pergunta que eu acho que a gente não se faz, né? Não. Porque se a gente parar mesmo, falar assim, quantas equipes eu já tive, né? De quantas pessoas eu fui líder, de quantas pessoas hoje no seu trabalho carregam um pouquinho de mim, né? Porque eu acho que todos nós, a gente também se espelhou em alguém, né? Você pensou assim, poxa, um dia que eu tiver num cargo... Eu pensei assim, quando eu saí de uma posição de supervisor, que eu ia para uma posição de coordenador e de gerente, eu me espelhei numa pessoa. E eu falei assim, no dia que eu for uma coordenadora, eu quero ser igual ela, que foi a Esmerim. É uma pessoa assim que eu admiro muito mesmo, né? Que eu falo que eu tenho muito dela hoje. E eu acho que é tão gostoso quando a gente escuta de alguém e fala assim, poxa, você me moldou.
eu tenho algumas falas suas que eu carrego até hoje, né? Porque, assim, a gente tem muito isso. Tem, leva, e eu também, né? A Esmerim também foi minha gestora um período, né? E eu gosto muito da gestão dela. E é uma pessoa também que me inspirava bastante. Me inspira, continua me inspirando. Continua, ela continua Esmerim, você inspirando. continua me inspirando. E isso que você trouxe, acho que é muito importante, né? Porque deixar o legado é muito importante. Eu falo muito disso, né? De legado. Qual é o legado que você quer deixar? Obviamente, com o cargo de liderança, a gente não vai agradar a todos. Um ponto muito verdadeiro aí. Não vai porque, assim, muitos não conseguem compreender. E eu também continuo comparando com a parte da maternidade. Porque hoje, por exemplo, eu tenho filhos... Meus filhos já têm filhos, já sou avó. E eu tenho, a minha filha, principalmente, que tem 3 filhos, ela fala, hoje eu entendo as suas atitudes comigo lá atrás. Porque hoje eu tenho filhos. E eu acredito que os liderados acabam sendo, às vezes, muito parecido. Sim. Quando ele chegar, né, ou chega num cargo de liderança, aí ele fala, poxa, eu entendo porque o meu líder fazia assim. Então, é importante a gente ter gratidão, ter pessoas que nos inspiram, porque ninguém se forma sozinho. Não. E tem uma coisa muito interessante que, assim, às vezes a gente... Já aconteceu isso comigo, e deve ter acontecido com vocês, com certeza. Às vezes você encontra alguém que você não vê há muitos anos, alguém que você, de certa forma, liderou, passou pela vida daquela pessoa, e aí ela fala pra você, nossa, você falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Você nem lembra. Você esqueceu. Esqueceu! A Márcia Principalmente. A gente esquece, às vezes, fala, nossa, você me ensinou uma coisa, você falou uma coisa, e aquilo fez uma diferença XY na minha vida, eu nunca esqueci, aquilo foi muito marcante pra mim. E aí você fica assim, fala, nossa, né? E você fica até que tentando, né? será Assim, que- o que será que eu que falei será pra essa que eu pessoa? falei? O que será Então, que eu assim, falei? isso é muito legal mesmo disso que você está falando, né? A gente não sabe quantas pessoas a gente impacta, né? E aí quando pode a ser no gente... negativo, pode ser o contrário, né, Bel? pode Porque ser a gente também. pode falar alguma coisa pra pessoa que você marca pra sempre, né? E que o líder... e que a pessoa não compreendeu. Por isso que eu também falo muito de comunicação. E eu aprendi muito durante a minha vida a como utilizar, porque eu tive, obviamente, momentos que a minha comunicação foi cheia de ruídos, foi muito complicada, isso as que eu pessoas queria não falar. entenderam. Porque o líder, ele não é perfeito, Não, né? não. Então, o líder, ele erra também, às vezes, como todas as pessoas. E aí, como que faz, né? Quando o líder erra, quando você está numa posição que você comete um erro. E É uma pergunta? É uma só, pergunta. E só complementando, né? O líder, eu sempre falo isso nos treinamentos que eu ministro, né? Líder também é gente. Sim. Então, um líder, né? Nós, como pessoas, a gente erra também, né? Mas tem um ponto que é o mais importante, a humildade. Você falou, minha comunicação, alguns momentos foram cheias de ruído. Isso é uma humildade, porque você reconhece isso. Uhum. Mas tem líder que ele acha, porque é líder, que ele não pode errar. Então, assim, ele sabe que está errado, mas não assume ali o erro, né? E aí tem um ponto, Shirley, que eu também vou trazer a questão da liderança feminina. Até, né, olhando para a minha trajetória. Teve um momento na minha vida que eu achava que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que ser a líder. E se em algum momento eu sentia que eu não estava sendo vista dessa forma pelos meus liderados, isso me deixava muito frustrada. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu preciso fazer? Né, para que realmente todos tenham em unanimidade, poxa, a Márcia é uma líder legal. Nunca. Nunca. Óbvio que E legal não vai ser a palavra. Não. É mais Eu usada. imagino que você já tenha descoberto isso, senão eu ia te dar essa notícia. Isso não vai acontecer. Nunca. Ninguém vai mas, agradar mas todo passei mundo. por este momento, mas depois caiu a ficha. Falei, não, né? Eu sou gente, eu sou humana, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dores, as minhas vulnerabilidades. Então, E as pessoas têm características diferentes. Exato. Então, assim, vai ter alguém que não vai. Como dizem, o santo não vai bater o santo com o não seu, vai não bater. vai E tá adiantar. tudo bem, né, Bel? Tá Aham. tudo bem. Eu só acho que as pessoas precisam saber e utilizar o respeito. Acho que é o principal. Eu não preciso ser a melhor amiga da Shirley, mas eu preciso respeitar a Shirley. Só que a gente é super amiga. Exatamente. Não é nosso caso. No nosso caso. E isso gera uma série de conflitos, e eu acho que gera principalmente para as mulheres, por conta da parte
sensível que a gente tem, né? Dessa autocobrança. O homem, ele acaba tendo mais a questão da razão, e muitas vezes eu percebo que os líderes masculinos, os meninos, estão pouco se importando se realmente as pessoas estão se agradando ou não. O problema é seu, meu querido. E a mulher se frustra com isso em alguns momentos. Então, também tem esse papel de entender, poxa, também sou uma pessoa, também tenho as minhas necessidades, e tá tudo bem Eu erro. eu errar. Até porque o processo de aperfeiçoamento, ele vai ser contínuo, Sim. né? E o que mais prova isso é a era que a gente está agora, né? Quem diria, né, há 20 anos atrás, que a gente ia estar com inteligência artificial, com tanta automação, com tanta mudança que a gente está tendo nesse momento profissional, né? E que gera aí uma série de questionamentos, uma série de dúvidas. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem no LinkedIn exatamente a respeito disso, da questão multigeracional que a gente está passando no momento, né? A gente tem 4 gerações. E liderar essas 4 inseridas. gerações, né? Exatamente. Como que eu lidero? E eu, inclusive, concluí uma mentoria com uma pessoa que veio me pedir ajuda na comunicação exatamente por conta disso. Como que eu faço para me comunicar com 4 gerações diferentes? Porque as necessidades são diferentes, enfim. E a gente tem que se adequar. Então, tem muita coisa acontecendo e eu acho que agora é um ponto que o desenvolvimento tem que ser olhado de forma responsável. Porque eu não acredito que haverá líderes obsoletos. A não ser aqueles que não queiram realmente atrás do desenvolvimento necessário. Aprender e se Exatamente. desenvolver, né? Eu lembrei de uma coisa agora que a gente estava falando, voltando só um pouquinho na questão da humildade do líder, né? Eu lembrei... E aqui, enquanto vocês estavam falando, eu pensando nas líderes femininas, né? Que me inspiraram, e foram muitas, né? Ao longo da minha vida. Mas eu lembrei de um episódio, de uma coisa que aconteceu... que eu não estava nem presente, mas eu fiquei sabendo. E foi com a minha mãe, por incrível que pareça, né? Assim, lembrando o que você falou também, que ela foi responsável por organizar um evento de cerca de 150 pessoas, mais ou menos. E ela cometeu alguns erros nessa organização e deu muita coisa errada. Deu ruim. Mas eu lembro uma coisa que me marcou muito. Eu era jovem, eu tinha acho que 17 ou 18 anos. E quando acabou e quando eu fiquei sabendo de uma outra pessoa veio falar comigo, ela falou assim, olha, aconteceu um monte de coisa errada, mas aconteceu uma coisa que eu fiquei muito admirada com a sua mãe. Ela falou, ela juntou todo mundo e ela pediu desculpas. Ela falou, olha, me desculpa, eu fiz na melhor das intenções, eu queria muito que tivesse dado certo, mas não deu certo, né? Aconteceu isso, isso e isso. E pediu desculpas para as pessoas, né? E aquela pessoa falou com muita honestidade no coração, dizendo que aquilo meio que, assim, parece que consertou todo o resto, porque aquilo foi uma demonstração de humildade, assim, de reconhecimento que ela não soube fazer algo e fez o melhor que podia, né? E, para mim, isso foi um exemplo muito grande, assim, de humildade na liderança, né? De você ter a coragem, porque às vezes precisa ter coragem de chegar e falar, olha, errei, e já foi, e agora, na próxima vez, eu não vou mais cometer esse erro, talvez cometa outros, né? Obviamente, vai Mas cometer. eu acredito que essa humildade, ela está muito ligada com a coragem mesmo, né? De você realmente assumir que fez algo que foi imperfeito e de avançar, de seguir, não ficar se martirizando também, né? De não ficar ali naquela posição. É a virtude do líder, né? Exatamente. E quando a gente olha para a questão da liderança feminina, eu acredito que isso fica complicado duplamente, né? Já pela questão do peso de ser mulher, como é que eu vou assumir um erro, né? Que provavelmente um colega homem não cometeria. Mas, ou vai falar que é porque era mulher, né? Ou Exatamente. só podia ser mulher. E a coragem está exatamente aí, né? Em assumir, sou mulher e aí? Não sou só eu que erro. Todo mundo tem, né, a oportunidade de errar. E essa história da sua mãe é por aí, você tinha perguntado, né? É por aí. E quando eu, né, me desconectei daquela Márcia que tinha medo de errar, eu não tive problema nenhum de pedir desculpas, de assumir, olha, errei, né, vou me atentar próxima vez, né, enfim. E eu acho que a mulher ela tem que ter isso muito transparente para ela, né? Porque errar faz parte.
E é um processo do aprendizado do ser humano. E às vezes Nós aprendemos não é só com os erro. erros. Às vezes são atitudes que a gente comete como líder, né? Uma forma de dar um feedback, uma palavra. Você falou muito da comunicação, né? Acontece da gente colocar uma palavra errada ali na hora, mas se você percebe, eu como líder, todas as vezes que eu percebi, eu chamo a pessoa e falo, olha, desculpa, acho que aquela hora não era o melhor momento, me desculpa se eu te magoei, mas a gente... Infelizmente, né, eu já tive gestores homens na minha posição de líder, eu já era líder também. O meu líder cometer um erro grosseiro comigo na fala, inclusive já fui agredida também. E Fisicamente? Fisicamente, a pessoa me jogou um mouse Eita durante Deus. uma apresentação. Um homem. E assim, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa pequena, tenho 1,53 m. Então, uma pessoa alta, ela me jogou um mouse na frente de outras pessoas. Péssimo, né? Péssimo. E, assim, até o que é pior, né? Tinha outros líderes na sala e outros homens. E ninguém fez nada. Eu acho que isso é o fim, né, gente? E, Olha. assim, em momento algum, até o fim de 6 meses, a pessoa nunca me pediu desculpas. E eu acredito que isso acontece. E ela acreditava que ela estava certa. Exatamente, porque o homem já tem essa posição, né? Também não estou aqui generalizando, mas a gente sabe que é uma característica, né? De que ele é o certo. E eu já passei por uma situação, não me jogaram mouse, mas também um líder, gestor meu, me chamou a atenção de uma situação na frente de todo mundo de uma forma extremamente grosseira. Aí eu já estava mais madura, né, na carreira, eu respirei. Aí eu fui lá na sala e falei assim, não gostei. Você pode entrar comigo numa sala, você pode me rasgar, você pode fazer o que você quiser. Mas em nenhum momento você, de novo, faça isso na frente do meu time. Comigo, eu também, na hora, não falei nada. Eu falei que não iria sair da sala por respeito às outras pessoas, mas na hora que acabou, eu fui não fui tão fina como você. Eu bati na mesa mesmo. Você bateu na mesa. Bati na mesa. Aí eu virei o homem, né? Que ele foi comigo. E mas no meu, ao contrário da tua história, ele reconheceu o erro e pediu desculpa. Não, nem com tapa na mesa a pessoa entendeu. Não. Enfim, pessoas e pessoas, né? E aí eu acho que vai muito transcende a questão de gênero, né? E assim, por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que se fosse líder de outro homem, dificilmente faria isso. Né? Então, a gente tem uma fragilidade ainda assim, por ser mulher. Sim. E, Shirley, e eu acho que está tudo bem, porque a mulher tem essa característica. Sim. E a gente não pode abrir mão da nossa fragilidade. E a gente nem quer mudar, né? Não, assim, é isso que eu Você quer mudar? E precisa dos dois, né? Assim, Sim. eu não acredito que tem um é melhor e outro é pior, né? Nenhum dos dois. Eu também não acredito nisso, Eu acho que os dois complementam. Um complementa o outro. Atingem, algumas pessoas vão ser mais atingidas, né? Vão ser mais afetadas. Estou tentando achar uma palavra melhor do que essa, mas vão ser mais impactadas por uma mulher, outros vão ser mais impactados por um homem, né? Os dois têm características muito boas, excelentes, que se complementam. Exato. Mas cada um dentro da sua característica. E ninguém aqui é hater, né, Bel? Não, dos líderes homens. Tem o Alexandro, que está ali do outro lado, que ele é homem. E ele é um líder maravilhoso. Exatamente. Eu tive líderes homens também. Citei aqui a gente Fonseca, falou do Fonseca, né? Sim, eu conheço Fonseca, de uma sensibilidade, né, muito grande. E eu tive outras pessoas também. O fato da gente ter, né, as mulheres, os homens, mas assim, a questão do estilo e do perfil, ele muda também. A gente tem homens também que são mais sensíveis e que têm uma gestão mais humanizada. Não dá. Mas assim, acho que o grande ponto é de fato existir um respeito e um reconhecimento, né? Porque o que eu ia comentar agora é que são duas coisas diferentes, né? Existem as características femininas e masculinas que a gente está comentando até agora, e essa coisa que eu mesmo, né, comentei do homem, da postura, da voz, dessa coisa masculina, que é um pouco intimidadora.
Mas existem pessoas que não têm muita ética nos dois lados, né? Sim. Então, E existem pode ser homem ou mulher, né? existem pessoas que, assim, fazem coisas que não são legais, homens e mulheres, né? Então, assim, tem isso também, né? Não adianta a gente achar que, né, se iludir, achar que não tem mulher todas que as mulheres não, super perfeitas, humanas, tem mulher maravilhosas, que é né? grosseira, Imagina. que também, né, faz, enfim, Que não tem uma gestão respeitam, humanizada. E não até, tem uma gente, gestão assim, é que você humanizada. falou, né? A comunicação é muito importante. Tem momentos que a gente acaba colocando uma palavra errada ou uma fala de uma forma errada, uma emoção junto com aquela fala errada. E eu costumava falar para algumas líderes assim, depois, né, de anos, tem momentos que eu quero que a emoção faça parte do discurso. Que eu acho que é um outro ponto também, quando a gente acaba trabalhando bastante e a habilidade da inteligência emocional, saber os pontos que a gente pode e até onde a gente pode ir, até por conta do perfil daquele liderado ou até daquele par, porque não é só os liderados, né? Tem os pares, tem as áreas que estão lá envolvidas dentro do ambiente corporativo. E a gente falar, né, que um líder que tem mais de 20 anos de carreira, que nós somos perfeitos, que nós nunca erramos, que nós nunca aplicamos um feedback ali, talvez com emoção, é utopia, né? É mentir descaradamente também, que eu acho que é o pior, né? Dura. Acho que todo líder passa por erros e o que vai fazer a gente bom líder ou não, né? Reconhecer e melhorar e o que a gente já percebeu, né? Mas a gente tem um ponto de defesa para as mulheres. Qual? Dar feedback na TPM. Aí vão ter que desculpar, né? Aí a mulher tem que ter um autoconhecimento para não dar feedback nesse dia. Vamos falar agora como psicóloga, né, Bel? Aí tem que... o autoconhecimento é muito importante também na liderança, brincadeiras né? à parte, Shirley, assim, depois que eu fiz as minhas formações, né, de coaching, eu vi o quanto é importante o autoconhecimento. Inclusive, o autoconhecimento, eu acredito que ele seja um divisor de águas. Sim. Porque as pessoas acham que se conhecem, mas a gente não se conhece. E pode ser, né? E pode ser que eu diga agora, gere estranheza, mas eu acredito que as pessoas vão morrer sem se conhecer, efetivamente. Ou plenamente, né? Porque quais circunstâncias ela passou e ela foi provocada ou desafiada? Porque a gente nunca sabe o que, ou talvez alguma situação que a gente não passou ainda, como que vai ser a como reação? que eu vou reagir? Exatamente. Né? Eu acho que a Bel falou, assim, o autoconhecimento é lógico que ele existe, né? Sim. É um exercício também, mas plenamente, né? Eu vou me conhecer, eu sei em todas as situações como eu vou me portar. Não tem como. Nunca, e tem né? outra coisa também que aí entra nessa salada, né, do autoconhecimento, nessa coisa complexa que é o autoconhecimento, que são as nossas mudanças. Então, eu me conheço hoje, mas daqui a pouco eu já sou outra pessoa. Exatamente. E aí eu vou ter que continuar nesse processo. E quem eu sou hoje? Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás. Não, até porque o ser humano, Ainda bem, né? Ainda bem! Glória a Ainda Deus, eu bem. digo. Até porque o ser humano, ele é um ser em evolução. Sim. Então, a gente sempre vai ter evolução. Agora, se alguém falar assim, eu sou o mesmo tipo de líder de 20 anos atrás, começa a desconfiar, tá? Ou eu ia falar, é melhor você começar a se preocupar, na verdade. Porque se você não teve nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação em 20 anos, tem alguma coisa errada aí. Bem errado. E, inclusive, a base que eu trago dentro da minha mentoria é o autoconhecimento. Eu não faço mentoria sem antes passar a pessoa por um processo de autoconhecimento. Muito bom. Porque é muito importante. Isso mesmo. Inclusive, tem 2 psicólogas aqui que você pode indicar Para fazer que esse... ajudam no autoconhecimento, ajudam a pessoa a se descobrir, se entender, se E é conhecer. muito importante isso. Márcia, você não vai acreditar que nosso tempo está chegando no fim. Jura, gente? Sim, Nossa, e aí que a gente tem rápido. passa muito falo, rápido. Vai Olha, passando rápido Eu iria mesmo. aqui tranquilamente. Não, aqui é papo para horas, né? E assim, com certeza. passa rápido mesmo. Mas a gente queria fazer uma pergunta, assim, não queria terminar sem fazer essa pergunta, né? Um conselho, algo que você tem a dizer para mulheres que querem ser líderes,
né, que tem esse desejo, ou que percebem já que tem esse potencial, né? Que conselho você dá para essas moças, ou essas mulheres? Eu acho que muita coisa a gente já falou aqui, né? Mas vamos resumir. Eu acho que a primeira coisa é se autoconhecer. Busque o autoconhecimento, enfim, através de processos de coaching, de mentorias, de terapias, né? Que é importante, eu acho que é muito importante para qualquer ser fazer terapia. E o autodesenvolvimento. Entender realmente, né? Quais são as habilidades, quais são as competências que ela precisa desenvolver. E trabalhar nesse desenvolvimento, né? Nesse aprendizado. E o terceiro é acreditar. Porque tem muita mulher que acredita que não pode ser líder. É verdade. Né? E eu já quero falar, olha, se você tem essa crença que te limita a dar os passos, trabalha isso. Porque toda mulher, como todo homem, tem total capacidade de se tornar um líder. Muito bom. Mas antes da gente encerrar, fala para o pessoal qual que é o seu trabalho. Então tá. Faz uma propaganda aí, aproveita o momento aí. Marketing. Bom, hoje, atualmente, eu trabalho com mentoria e processos de coaching e eu ajudo líderes, através da comunicação, crescerem profissionalmente, conectando-se com a equipe, gerando engajamento e transformando resultados. Muito bom. Muito bem. Deixa seu arroba para o pessoal seguir. Instagram, @marcia.zac, com 2 Cs. E no LinkedIn, que eu tenho uma presença forte no LinkedIn, é Márcia Zac. Mas a gente vai deixar também na descrição. descrição. Vai deixar tudo tudo, tá? certo. Então, vai ficar mais fácil de achar. Bacana. Então, eu vou começar agradecendo. Depois você agradece também. 2 agradecimentos. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. E não só ter aceitado o nosso convite, né? Por essa parceria aí que a gente está formando, que a gente está fortalecendo. Eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer juntas ainda. E o céu é o limite. Então, obrigada por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Vel. Fala, Chiló. Bom, obrigada. Minha amiga, né? Conheço a Márcia tem mais de 20 anos. Só comentar, né? É uma pessoa, a nossa idade, assim, desde os meus 5, então... É uma pessoa que eu confio muito no trabalho, recomendo o trabalho da Márcia. A gente está formando uma parceria linda, que eu tenho certeza que a gente tem muitas coisas boas. Nós estamos plantando ainda, né, amiga? Sim. Mas que a gente vai colher ainda muitas coisas boas, impactar muitas vidas de uma forma positiva. Obrigada. Eu que agradeço vocês duas, miga. Obrigada pelo convite. Nossa, eu falaria aqui tantas horas. E eu também tenho muita certeza que a nossa parceria vai transformar muitas vidas e que a gente vai levar coisas muito boas aí para a galera. Obrigada. Obrigada. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. E em breve a gente vai ter outro episódio, tá bom? Mas sigam a gente lá no Instagram, @essencial_psi, no YouTube. E é isso, até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.